Hoje então vamos falar de narração e descrição, especificamente o gênero relato. A definição então desse gênero, que ele caracteriza-se enquanto discursivo, em que são apresentadas então as informações básicas, ou seja, o fato ou os fatos sobre um acontecimento específico. O objetivo de todo relato é narrar para o leitor ou ouvinte uma sequência de acontecimentos. Essa é a ideia central, então. E sempre esses relatos vão focalizar as ações de sujeitos. Se nós pensarmos em narrativas mais longas, nós temos os sujeitos personagens de alguns textos. Se nós pensarmos em um diálogo, por exemplo, nós podemos ter narração, nós podemos ter descrição, e aí entre dois ou mais sujeitos também, Então, sempre a gente tem personagens relacionados nesses acontecimentos, nesses fatos que são relatados. A finalidade é apresentar uma sequência de acontecimentos. Então, vejam, quando eu falo de sequência de acontecimentos, é porque eu tenho uma certa narratividade. Eu tenho um certo andar dessa história, eu tenho a possibilidade de, passo a passo, trazer esses elementos para constituírem o que vai ser uma história, por exemplo. E essa articulação dos fatos a serem narrados é que vai ser o centro, seja de uma atividade oral ou escrita. Essa articulação ela é feita no plano das ideias, ou seja, a gente, a partir de uma relação lógica que vai se estabelecendo entre as ações relatadas, muitas vezes nós nem nos damos conta de que estamos no âmbito da sequencialização, ou seja, que estamos relatando uma história e muitas vezes não nos damos conta de que ela apresenta um início, um meio e um fim, justamente porque os próprios fatos é que vão levar a essa descrição. E ela pode se dar, então, de forma oral ou escrita, que nós vamos ver um pouco mais adiante. O contexto de circulação dos relatos. Na verdade, eles são bastante variados. Eu trouxe alguns exemplos para nós darmos uma olhada, para que vocês compreendam como os contextos é que vão determinar o tipo de relato. Por exemplo, o causo é uma contação de histórias de modo envolvente por sujeitos específicos. E aí nós temos em cidades interioranas, principalmente, os contadores de causos. Então, é uma contação de história, mas não de qualquer jeito, A história é contada de modo envolvente, de modo que a gente queira saber a próxima cena, a próxima descrição, o próximo passo, o próximo acontecimento. Então, num contexto de oralidade, geralmente, é onde circula, então, o gênero causo. Os sites de reclamação são outro exemplo, em que os sujeitos, então, muitas vezes adquirem um produto, não ficam satisfeitos com o que recebem, e aí acabam fazendo um relato, ou seja, uma reclamação, mas pelo fato de apresentar determinadas características, de apresentar uma descrição do produto, de apresentar uma ideia que se esperava em relação ao produto e que não foi concretizada, então a reclamação vai constituir um relato também. Outro exemplo é o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, então, é um gênero que se configura como um relato de uma experiência geralmente negativa, que por parte de quem sofreu alguma violência, seja ela qual for, física, uma violência, enfim, emocional, uma questão de agressão, enfim, Então, o boletim de ocorrência vai trazer relato, ou seja, em que a vítima faz um relato dos fatos que ocorreram. Então, por isso, o boletim de ocorrência vai se constituir também enquanto gênero, boletim de ocorrência, mas enquanto tipo, então, narrativo descritivo. E ainda outro exemplo é a entrevista, quando uma pergunta, então, leva o entrevistado a construir uma sequência de fatos ocorridos. Por exemplo, para falar da experiência que ele já teve
anteriormente aquele emprego, né? Se fosse o caso de uma entrevista de emprego. Então, o sujeito que está sendo entrevistado, ele faz toda uma construção narrativa em relação àquele emprego anterior que ele teve. E aí, uma sequência de fatos é o que a gente vai ter como relato. Os interlocutores dos relatos, ou seja, quem são os sujeitos que ouvem ou que leem os relatos. Quando se trata de relatos orais, eles são muito específicos, ou seja, é um interlocutor específico para quem os acontecimentos são relatados. Então, vejamos, no caso, um boletim de ocorrência, né, é o sujeito investigador que recebe, então, o sujeito que foi agredido, por exemplo, e toma o relato dele, né? Então, é um interlocutor muito específico. A mesma coisa os causos. Então, há sujeitos conversando e lá pelas tantas, então, há uma narração de um caso que acontece. No caso dos relatos escritos, nós já temos um interlocutor um tanto quanto distinto. Por quê? Tudo depende do contexto de publicação, porque ele pode ser bastante amplo. Vejamos um exemplo. Eu tenho, por exemplo, a publicação de uma reportagem, num jornal qualquer. Uma reportagem também traz narração, também traz relato, também tem características narrativas e descritivas. Então, precisa-se tomar cuidado em relação aos gêneros que vão compor a narração e a descrição, que são tipos textuais, junto com o texto injuntivo, com o texto dissertativo, né? E o texto expositivo. Então, a gente está falando de tipos textuais, narração, descrição, e nós estamos falando de gêneros. Então, se, por exemplo, eu tenho algo publicado numa revista que tem um público específico, né? Uma revista de adolescentes, por exemplo. Né? Anos atrás, não sei se ainda hoje circula, a revista Capricho, por exemplo, ela tem um público muito específico, que são os jovens, né? Que é um público bem específico. Então, esses relatos escritos, os relatos que aparecem ali naquele domínio de publicação, aí sim eu vou ter um público específico. Do contrário, o relato escrito é sempre amplo, é o nosso leitor universal, ou seja, todos aqueles que se interessam pela manchete ou pelo fato, né, acabam então sendo os interlocutores. A estrutura desses relatos depende muito da situação de interlocução. Primeiro, eu preciso determinar que situação é essa, para saber se eu vou produzir um relato oral ou escrito. Começamos por ali, com essa distinção. Então, se ele for um relato oral, ou seja, eu tenho maior interação, eu tenho os interlocutores que podem a todo momento, né, interferir, perguntar, solicitar informações e esclarecimentos, e aí você tem uma liberdade de estrutura muito grande, porque esse relato pode se dar de forma dialogada, pode se dar em um monólogo, né? Pode se dar de diferentes formas, então por isso que a gente fala em liberdade de estrutura. Já no caso do texto escrito, de um relato escrito, esse texto precisa conter todas as informações necessárias para que o interlocutor compreenda, já que esse leitor não vai interferir, né? Ele vai ler o texto depois de pronto, então é necessário usar alguns recursos linguísticos que vão permitir clareza, ou seja, uma objetividade, né, que vai permitir a coesão, uma sequencialização, né, e para isso então se usa conjunções, pronomes, a sinonímia é muito importante, a pontuação adequada. Então esses elementos vão contribuir para que o meu texto seja claro, objetivo, apresente todas as informações e ainda tenha uma sequencialização, né, que é a coesão. E é necessário, então, empregar as marcas textuais que vão permitir compreender a sequência dos acontecimentos. Na fala, quando se produz, né, oralmente, muito se usa elementos
do dia a dia, que são coloquiais mesmo, né? Daí, então, né? Então, ó, eu falando então, isso dá a ideia de uma sequencialização, diferente da escrita. Na escrita, essas marcas linguísticas orais não são permitidas. Então, eu preciso encontrar outros elementos, né? Principalmente as conjunções adverbiais, né, as conjunções subordinadas adverbiais, que vão me dar esse embasamento, que vão permitir essa sequencialização dos acontecimentos na minha escrita.